bastasse que nós já falamos sobre LDO, ainda tem uma coisa. Existe uma coisinha chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, conhecida como LRF. O que acontece? A Lei de Responsabilidade Fiscal, essa lei, ela definiu uma coisinha para a LDO. Ela definiu que a LDO vai conter uma coisa chamada anexo de metas, uma coisa chamada de anexo de riscos e um terceiro anexo chamado anexo de políticas econômicas, tá? Então, além do que ela contém normalmente, do que ela já dispõe, ela vai ter que ser inserida de 3 anexos. O anexo de metas fiscais, o AMF, tá? De metas fiscais. O anexo de riscos, o ARF. E o anexo de política econômica, o APF, tá? Que às vezes só utilizam as siglas. O que vai definir o anexo de metas fiscais? Ele tem que definir primeiramente isso aqui, ó. A avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior. Além disso, tem que também conter o demonstrativo das metas para o exercício seguinte, Além disso, ele tem que dispor sobre a avaliação da situação financeira do Estado e atuarial Além disso, ele tem que dispor sobre o que? Um demonstrativo da estimativa de renúncia de receita e, por fim, ele também tem que apresentar a evolução patrimonial do Estado. Então vamos lá para entender isso aqui tudinho, tá? Bem tranquilo. Olha, o anexo de meta já diz o que ele vai conter, tá? Metas, lembra, nós tínhamos o PPA definiu os objetivos e metas para 4 anos. Então o que vai acontecer? O Estado,
ele tem que entender uma coisa. Ele não pode definir novas metas na LDO se ele não tiver cumprido as metas do exercício anterior. Então, o que vai acontecer? A LDO, ela vai ter que mostrar como foi o cumprimento das metas do exercício anterior. Por quê? As metas que foram propostas pela LDO anterior e que não foram cumpridas pelo orçamento, ou seja, não se alcançou aquela meta definida, vão ter que voltar para o próximo orçamento. Então, para eu dizer se tem ou não tem essas metas aqui de baixo, eu tenho que dizer se as do exercício anterior foram cumpridas. Então, além dele definir quais as novas metas que serão executadas pelo próximo orçamento, ou seja, do orçamento do exercício seguinte, ele tem que também fazer uma avaliação do que foi feito e o que não foi feito das metas que tinham sido estabelecidas no exercício anterior, tá? Então são duas coisas por enquanto: a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior e o demonstrativo das próximas metas para o exercício seguinte. Só que tem o seguinte: a LRF, ela tem uma visão de preocupação muito grande. Você lembra quando a gente começou a falar desse assunto, que eu falei o seguinte para vocês? O exercício da LDO começa no ano da sua elaboração até a próxima LDO entrar em exercício. E se a LDO não tiver sido aprovada, vale a LDO passada. Mas peraí, se vale a LDO passada, como vai orientar o orçamento se lá não vai dizer as metas que devem ser alcançadas? Porque a LDO nova não está pronta. Então é por isso que a LDO, ela tem que mostrar as metas para o exercício seguinte e para os dois posteriores. Tá? Então, cuidado com isso. Eu coloquei simplesmente como é a leitura do anexo de metas, demonstrativo das metas para o exercício seguinte. Mas a LRF também estipula que não é só para o exercício seguinte, é para o exercício seguinte e para os dois posteriores. Traduzindo, a LDO vai falar as metas a serem alcançadas por ano para os 3 anos seguintes a ela, tá? Então, por exemplo, se a LDO de 2008, ela vai propor as metas a serem alcançadas pela LOA de 2009, de 2010 e de 2011, tá? É para o ano seguinte. A LDO de 2008 seria a LOA de 2009. Então é para o exercício de 2009, para o exercício de 2010 e para o exercício de 2011. Além disso, a avaliação da situação financeira e atuarial. Peraí, por partes. O que seria essa situação financeira? Como está a condição recebendo dinheiro? Como está a situação? Ele está bem, o estado, está mal? Como é que está a situação dele financeira? Até mesmo para ele propor realmente metas que sejam alcançadas dependendo da situação financeira dele. Exemplo: você vai comprar um apartamento, cara, antes de sonhar em colocar isso como meta, você tem que ver como está a sua situação financeira, o que você tem de despesas a pagar e o que você tem de receitas a receber. Então ele vai ter que demonstrar isso na LDO, olha, porque na verdade a LDO, cara, é uma lei muito séria. Ela vai falar assim para você: nós temos que cumprir essas metas. Poxa, mas não adianta eu estipular metas que não poderão ser cumpridas. Então, elas, para poderem ser cumpridas, nós temos que saber como está a situação financeira do Estado. Então, quem vai determinar isso é a LDO. Olha, ela vai mostrar a avaliação que foi feita da situação financeira do Estado. Além disso, a situação atuarial. Atuarial vem de atuação, certo? O Estado não tem, por exemplo, programas, políticas sociais. Então, ele tem que avaliar o quê? Como está a situação dele, da atuação do Estado. Como é que o Estado está cumprindo as suas políticas públicas? Então ele vai mostrar duas avaliações: a avaliação de como está a situação financeira dele e como está realmente a atuação dele
nas obrigações que ele tem para com a sociedade, tá? Então já são 3 coisas: a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior, o que mais? O demonstrativo, ou seja, a determinação das metas que devem ser alcançadas pelo orçamento no exercício seguinte e nos 2 posteriores a ele, ou seja, as metas que deverão ser alcançadas nos 3 anos subsequentes a ela, a LDO. Além disso, a avaliação da situação financeira do Estado para alcançar essas metas e a atuação dele como que? Como administração pública para prestar serviço com qualidade, gerar alto desempenho. Além disso, tem que ter um demonstrativo da estimativa de renúncia de receita. O que é renúncia de receita? Por exemplo, você deixa de pagar um tributo, certo? Então, a natureza normal seria o quê? O Estado ir para cima de você, querendo que você pague essa receita, certo? Você deixou de pagar o IPVA, o IPTU. O que acontece? O Estado, lembra disso, ele é feito para trazer satisfação para o cidadão. Então, o que ele pode fazer? Se ele deixa de receber um tributo, essa renúncia de receita, olha, eu vou deixar você sem me pagar, você está me devendo, você teria que me pagar, mas eu vou fazer uma coisa diferente com você. Eu tenho que proporcionar sistema de saúde para você. Isso é obrigação constitucional minha, te dar essa garantia. Proporcionar esse serviço para você, seja de forma direta, função alocativa, ou indireta, função distributiva. Mas eu vou fazer o seguinte: ao invés disso, eu vou perdoar a sua dívida, ou perdoar simplesmente os juros dela, que é o que a gente chama de renúncia de receita. Em contrapartida, você não vai ter o quê? Um serviço meu de saúde, ou você o quê? Vai poder fazer o quê? Gerar emprego, você está desempregado, então como você está desempregado, você não vai ter dinheiro para me pagar. Eu tenho que preservar o seu lado social, providenciar para você ter atendido suas necessidades. Então, como você está sem dinheiro para me pagar, eu faço o seguinte: eu libero você de pagar isso aí, certo? Mas também, dá uma aliviada no meu lado, porque eu não tenho dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro, de repente, para agir, uma das formas que eu teria de agir é deixar de receber, certo? Então, pensando no lado social, ele pode fazer uma renúncia de receita. Vou te dar outro exemplo. Você deixa de pagar o IPVA, o IPTU. Aí o que acontece? Quando você deixa de pagar ele na data devida, isso gera multa e juro. Aí o que o Estado faz? Normalmente isso é batata no final do ano. Ele fala o seguinte para vocês: pessoas que não pagaram seus IPVAs e IPTUs durante o ano, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos perdoar, nós vamos liberar você de pagar os juros e a multa. Por quê? Porque é mais interessante para o Estado receber o montante, o valor daquele imposto, que ele receber o quê? Se preocupar em receber o montante mais os juros e a multa. Então ele perdoa parcialmente, ele não te libera do pagamento do tributo, mas o pagamento apenas dos juros da multa geradas pelo não pagamento do tributo. Então ele já está te ajudando. Então isso é uma forma de quê? De renúncia de receita. Se ele vai renunciar a receita, significa que ele vai estar deixando de receber dinheiro. Se ele está deixando de receber dinheiro, ele tem que colocar isso na LDO. Por quê? Quando for feito o orçamento é feito pelo dinheiro, pela situação financeira que o Estado tem, certo? Por uma previsão de dinheiro a receber, que é a previsão, a estimativa da receita. Então, o que acontece? Ele tem um direito de receber uma receita. Aí ele vai e decide fazer o quê? Renunciar a essa receita, por algum dos motivos que a gente acabou de falar. Então, para ele alcançar as metas, para ele definir meta no orçamento, ele tem que saber assim: olha, cara, a estimativa é de tanto, mas eu não posso calcular perante isso, porque eu pretendo abdicar de receber tal valor de receita, renúncia de receita. Entenda, a LDO, guarda isso, ela não define qual é o que? A forma de compensar essa renúncia. Olha, eu vou deixar para receber esse dinheiro, mas eu, por exemplo, vou melhorar a arrecadação de outro tributo,
certo? Não, ele não vai fazer isso. Quem vai fazer isso, vocês vão ver, é a LOA. A LOA que diz o que? Como compensar. Então aqui ele prevê o que o Estado pretende abdicar de receber. Na LOA ele vai dizer como ele vai fazer para compensar esse dinheiro que ele vai deixar de ganhar, tá? Então não confunda, na prova isso é comum, ele dizer que o anexo de metas diz o que? A forma de compensação. Mentira! A LDO no anexo de metas não diz a forma de compensar isso aí. Ele faz a estimativa de quê? De quanto ele vai deixar de receber e a possível compensação. Mas quem define a compensação, a forma de compensar, de deixar de ganhar aquela, mas quer receber de outro lado, não é a LDO, é a LOA, tá? Outra coisa, continuando. Além disso, a evolução do patrimônio. Por exemplo, vou te dar um caso típico. O Estado aliena, vende um bem dele. Quando ele vende o bem dele, o que acontece? Entra dinheiro. Se entra dinheiro, aumentou os bens dele. Se aumentou os bens dele, isso aumenta o patrimônio dele. Outro caso, você faz uma reforma, valoriza o bem, você está aumentando o valor patrimonial, os patrimônios, os bens do Estado, tá? Então é isso que você tem que saber sobre o anexo de metas. Primeiro, ele diz como foi o cumprimento das metas do exercício anterior, ou seja, se as metas foram realmente alcançadas, as despesas foram feitas, qual o resultado disso? Segundo, ele vai mostrar o que vai ser feito no exercício seguinte e o que deverá ser feito nos dois posteriores a ele. Além disso, ele vai mostrar como está a situação financeira do Estado e como está a atuação do Estado em termos de políticas públicas. Além disso, vai ter que demonstrar o que ele espera abdicar de receber e o que ele pretende fazer para compensar isso. E como vai a evolução do patrimônio? Houve aumento do patrimônio? Então ele tem que mostrar isso. Por quê? Se houve aumento de bens, ele pode prever novas metas a serem alcançadas, como característica por ele ter aumentado os bens deles ou ter valorizado, ampliado o serviço por ele prestado. Agora, isso é no anexo de metas. Agora nós temos o anexo de risco. Certo? Olha, o Estado, ele passou a trabalhar com uma administração chamada gerencial. Essa administração gerencial, que é aquele orçamento chamado orçamento-programa, ele não pensa simplesmente em repetir o orçamento atualizando valores, como é no orçamento tradicional e no incremental. Não sei se vocês vão se lembrar. Ele é no orçamento de desempenho. Ele vai sempre pensar no futuro. Lembra, a base do orçamento-programa é uma base de planejamento. Então ele tem uma coisa chamada visão proativa. Então visão proativa é pensar no futuro. O que pode acontecer no futuro contra ele? Ele não pode receber uma causa trabalhista contra ele? Pode. Ele não pode ter, por exemplo, um crédito extraordinário que apareça, uma calamidade pública que gere uma necessidade de gasto? Pode. Então o que acontece? O anexo de risco, ele vai justamente prever o que? Essas possíveis despesas que podem surgir, certo? Para o Estado estar resguardado. Cara, se isso acontecer, eu já estou o quê? Já estou preparado para isso. Então, esse anexo chamado de risco é justamente um demonstrativo de passivos contingentes. O que são, professores, passivos contingentes? Olha, preste atenção. Passivo te faz passar mal. São as obrigações, é o que ele tem que pagar. Então, se é o que ele tem que pagar, são despesas, tá? São despesas, mas esses passivos contingentes têm uma característica. São despesas onde não há obrigação de acontecer.
Então, é uma visão proativa que o Estado faz, ou seja, ele prevê o que pode acontecer contra mim. Pode surgir a necessidade de você resolver um problema de calamidade pública com novas despesas que não tinham sido previstas, ou seja, toda a estimativa que ele faz, tudo que ele vai prever, ele tem o quê? Ele tem que se preparar para isso. Então, uma pergunta para vocês, se caísse na prova: a LDO traz como consequência da lei de responsabilidades a forma que o Estado tem, o dinheiro que vai ser utilizado, a reserva que ele vai ter para resolver os problemas, as despesas que não há obrigatoriedade de acontecer, certo ou errado? Errado, cuidado. Aqui, ele simplesmente faz um demonstrativo dos valores, das possibilidades, o que pode acontecer contra o Estado, mas ele não define qual o dinheiro que ele vai guardar para resolver os problemas quando acontecerem, se acontecerem, certo? Então existe, para resolver os problemas dos passivos contingentes, nós teremos as chamadas reservas de contingência. A reserva de contingência, ela é utilizada para pagamento de passivos contingentes, que são despesas onde não há a obrigatoriedade de acontecerem. No anexo de risco não se fala nada da reserva de contingência, apenas se determina quais os possíveis passivos de contingência, ou seja, qual a necessidade que o Estado vai ter, talvez, de guardar dinheiro, mas ele não define o dinheiro que vai ser guardado para pagar isso. Lembra do que eu falei para vocês? Que o anexo de metas, ele não fala como vai acontecer em si a compensação da renúncia de receitas. A mesma coisa acontece com o passivo contingente. Ele não determina a reserva de contingência. Ele só diz para você o que? Olha, existe essas possibilidades dessas despesas que a gente não está podendo prever. Então vamos tentar antecipar esses perigos que existem. Por isso que o nome é anexo de risco. Mas ele não determina a reserva de contingência. Qual o dinheiro que vai ser guardado para resolver esses problemas? Por fim, o terceiro e último anexo é o chamado anexo de quê? De políticas econômicas. O que é isso? Primeiro, e muito relevante, é isso aqui, ó. Só para União. Então, o que isso significa? Estado cria política econômica? Não. Isso é competência exclusiva da União. Como políticas econômicas é apenas de competência da União, e entenda uma coisa, no orçamento federal, no orçamento da União, vai ter que ter o quê? O anexo de metas, o anexo de riscos e o anexo de políticas econômicas, tá? Agora, a nível de estados, Distrito Federal e municípios, só vai ter o anexo de metas e o anexo de riscos, tá? Então, o que acontece? Aqui é União, estados, municípios e DF. Tudo bem? Aqui, União, estados, municípios e DF. E aqui, apenas a nível de quê? De União. Traduzindo, na LDO de um estado, tipo estado do Rio de Janeiro, não vai aparecer o anexo de política econômica, o APE. Por quê? Porque definição de política econômica é meramente competência de quem? Da União. Professor, me diz, na verdade, o que seriam essas políticas econômicas? Então, vamos entender direitinho. Olha, o que acontece? As empresas nacionais, elas vão ter tributações, certo? Agora, existe uma forma indireta do Estado estar cobrando dessas empresas. Então, quando ele tem, por exemplo, uma taxa de juros elevada, o que vai acontecer com essa taxa de juros elevadas? A maior parte das pessoas, eu já falei isso para você, não compra à vista, compra de forma financiada. Quando compra de forma financiada, paga a taxa de juros. Então, olha um problema sério que nós vamos ter. A taxa de juros
ela vai ser alta ou baixa, dependendo de quem? Da política econômica definida a nível federal. Então, o que acontece? Isso pode atrapalhar o recebimento de receitas? E essas receitas deixadas de receber vão atrapalhar o cumprimento de metas? Vão. Então, existem duas coisas que atrapalham isso aqui, ó. O anexo de metas, ele pode ser atrapalhar alcançar as metas, por quê? Por causa de passivos contingentes ou por quê? Por uma política econômica que acabe atrapalhando o recebimento de receitas. Então, nós estamos com probleminha, tá? Olha, o anexo de risco vai demonstrar o quê? Vai determinar as possíveis despesas, mas que não existe a obrigatoriedade delas acontecerem. Continuando com a sua visão proativa, ele não pode simplesmente definir assim, olha, eu vou receber receitas, por quê? Porque no exercício seguinte foi assim. Mentira. Ele tem que se basear no seguinte, cara, se a minha taxa de juros estiver com esse índice, isso vai aumentar ou vai diminuir a minha receita? Se a inflação estiver alta, eu vou receber menos receitas. Então, o que acontece? Ele vai ter que definir todo ano qual é a política econômica dele, ou seja, qual é a expectativa de quê? De inflação, de taxa de juros. Então, isso é definido junto com a LDO. Então, ó, só para a União, ele vai definir o quê? Expectativa de taxa de juros. Taxa de juros. Além disso, inflação. Por que isso? Por quê? Isso aqui vai interferir diretamente no recebimento de receita. Como isso vai interferir diretamente no recebimento de receita, vai interferir no alcance de metas. Então preste atenção, é fácil você entender agora. Ó, são 3 anexos. O Estado, através da LDO, faz o quê? Tinha um PPA, falava diretrizes, objetivos e metas para os 4 anos, certo? Aí o que a LDO faz? Lembra? Ela pega só o que vai ter que ser cumprido no exercício seguinte. Aí a LRF fez o seguinte, olha, junto com você, LDO, nós vamos dar uma geral. Então, nós vamos colocar um anexo chamado anexo de metas. Esse anexo de metas, primeiramente, ele vai definir como foi o cumprimento das metas no exercício anterior, certo? Para ver se existem metas que não foram cumpridas e terão que ser cumpridas posteriormente. Além disso, ele vai mostrar quais são as metas que se pretende alcançar no ano seguinte e nos 2 posteriores. Agora, entenda uma coisa. Existem perigos que ele não pode correr para não alcançar essas metas. Primeiro deles, a renúncia de receita, ele está deixando de receber, certo? Então, no anexo de metas, ele vai ter que mostrar o quê? Qual a estimativa de renúncia de receita? Vai ter que mostrar o quê? A situação financeira dele. Entenda, o Estado deixa daquele papo de eu vou definir essas metas, mas vamos ver, se deu da gente cumprir ou não. Ele vai sempre pensar que problemas podem acontecer e impedir que ele alcance essas metas. Então, o que ele faz? Ele define qual é a situação financeira, se houve aumento ou não do patrimônio do Estado, até mesmo para propor novas metas. Não adianta a gente propor metas se a gente não vai ter dinheiro para pagar a despesa que vai alcançar essa meta. Agora, se ele deixar de receber uma receita, isso pode ou não atrapalhar o alcance de metas? Pode. Então, ele tinha 1 milhão para receber, aí ele decide não receber o quê? 200 mil. Então, isso vai atrapalhar? Vai, porque eu não tenho que fazer o cálculo em cima de 1 milhão, sim em cima de 800, tá? Então, agora, a segunda forma dele ter uma visão proativa é quando ele determina um anexo de risco. O anexo de risco são aquelas despesas onde não há obrigatoriedade de acontecer. Então, o Estado, o que ele vai fazer? Olha, se acontecer essa despesa, eu não quero ser pego desprevenido. Como eu não quero ser pego desprevenido, o que eu vou fazer? Eu já vou definir aqui na própria LDO, existe o risco dessas despesas acontecerem. E essas possíveis despesas que nós chamamos de passivos contingentes. Então isso vai estar no anexo de risco. E agora, terceira coisa, dependendo da política econômica que a União definir, isso vai favorecer ou atrapalhar o alcance de metas. Então a União, o que vai acontecer? A LDO veio para orientar o orçamento. E o orçamento ele tem que
realmente definir metas que ele vai poder conseguir cumprir. Como ele tem que definir apenas metas que ele deve realmente conseguir cumprir, ele tem que pensar o seguinte: eu posso interferir diretamente no alcance dessas metas ou não. Como? Para alcançar a meta, eu tenho despesa. Despesa é paga com receita. Se eu deixar de receber uma receita que eu estimo, eu não vou realizar despesa e não vou alcançar a meta. Então, o que acontece? Eu influencio nisso diretamente a partir do momento que eu defino uma taxa de juros alta, onde as pessoas vão comprar menos. Quando você compra menos, deixa de gerar imposto de circulação de mercadoria. Então, deixa de gerar esse imposto, então automaticamente o Estado está deixando de receber e está impedindo o cumprimento das metas que ele definiu. Tá? Então, a LRF definiu 3 anexos. 2 deles são para todas as esferas, União, Estados, Municípios e Federal, que é o anexo de metas e o anexo de riscos. E um que é só para a União, que é a competência exclusiva, que é definir o que? A política econômica. A expectativa que ele vai ter de inflação e taxa de juros para o exercício seguinte. Metas, o anexo de metas. Não fala simplesmente as metas que deverão ser alcançadas. Fala conforme foi, quais as metas que deverão ser alcançadas. Fala também o que? Como foi o cumprimento das metas passadas. Além disso, vai mostrar qual é a situação do país, por que ele está definindo novas metas, se, por exemplo, a situação dele, não se sabe a situação. O Estado está numa situação boa, então beleza. Então nós temos essas novas metas. E além disso, tem que mostrar o quê? A expectativa, a meta de o quê? Que ele tem de renunciar à receita. Renunciar à receita significa deixar de receber, significa deixar de cumprir metas. Certo? Então, além disso, como está o patrimônio? Houve aumento de bens, como por exemplo a venda, a alienação de bem, aumentou o patrimônio. Se aumentou o patrimônio, isso vai facilitar para você definir novas metas. Além disso, vamos pensar nos perigos. Quais são os perigos? Primeiro, o perigo de despesas que podem acontecer. Despesas como o quê? Uma causa trabalhista que o Estado pega. Então isso é o quê? Passivos contingentes. Outro perigo que ele corre, qual é? Ele define uma política econômica que atrapalha as negociações, com uma taxa de juros alta, uma inflação alta. Então isso aqui vai atrapalhar ele receber receitas e atrapalhar o cumprimento de metas. Tá? Então isso aqui é a LDO, foi determinado pela lei de responsabilidade, que vai ter que vir junto com quem? Com a LDO. Por isso que ela é o quê? Ela é conteúdo da LDO? Não, são de 3 anexos que vão em conjunto, caminhados direto, junto com a lei de diretriz e orçamento, quando é mandado pelo Poder Legislativo fazer ou não a aprovação. Tá? Então isso aqui você tem que fixar, que isso cai bastante em prova, principalmente porque às vezes não está nem no conteúdo de ato, mas está lá no conteúdo em política por lei de responsabilidade fiscal. Então isso aqui você já tem que entender desde agora, tá? Então fixa isso aqui na cabeça, copia como sempre no caderninho, tá? Dá uma esfriada na cabeça para a gente continuar sobre os demais assuntos, tá? Fixa esse quadro e copia aí, por favor.